Mas eu acho que eu não queria terminar esse episódio sem falar um pouco de bet online, sem falar do mercado das bets. Inclusive porque, apesar desse episódio ir ao ar na semana que vem, não vou dar uma de mandinar aqui, mas provavelmente amanhã a gente vai ter novidade no Senado, né? A gente tá pra ter a votação em relação à parte da MP da PL das apostas esportivas, que é a PL 3626. E ainda está em discussão se vai entrar cassino online ou não nessa PL, se ela vai ser aprovada, se ela não vai. Eu acredito que vai ser. Você acha, Gui, que vai ser também? É difícil, viu? É difícil prever. Eu tô muito otimista. Eu acho que essa PL que a Vicky comentou está prevista para ser discutida amanhã no Senado, 3626, que são a dos jogos, das apostas esportivas. Passou pelo CAC, a Comissão dos Assuntos ali internos econômicos do Senado, que eles aprovam uma redução da tributação. Então, ou seja, a tributação inicial era de 18% e eles estão recomendando 12%. Esse é o primeiro ponto de grande relevância. O segundo ponto são as licenças para operação. Então, inicialmente 3 anos para 30 milhões, agora eles querem aumentar 30 milhões em 5 anos. E a inclusão do cassino online, né? De tudo que não é aposta esportiva entrar nessa mesma legislação. Mas a oposição, né, ali do governo está forte no sentido de, não, vamos separar, vamos fatiar essa legislação, Entendi. vamos falar de aposta esportiva aqui, nessa, depois a gente debate a respeito de cassino online e vamos evoluindo. Então, a gente não sabe ainda como vai ser por conta de costuras políticas, base eleitoral, né, base política ali dentro, mas é algo muito relevante porque a própria, né, Hands, ela trabalha com isso também, né? Vocês participaram, né, de uma pesquisa, né? Sim. E eu acho que é até legal vocês falarem a respeito e falar um pouco sobre o que vocês estão enxergando enquanto operações de M&A como futuro no mercado bet. E até uma dúvida, antes de aproveitar, deixa aqui na oportunidade. Depois dessa discussão do Senado, o texto volta para a Câmara? Ou não? Ou vai para uma aprovação direta? Qual que é o rito? Existe um rito? Sim, existe o rito. Passa pelo Senado agora. Aprovando pelo Senado, provavelmente já vai para a sanção presidencial. Exatamente. Não volta para a Câmara. Não. Tá. Não volta. Se tudo der certo em relação à aprovação aqui do Senado, passa já para uma sanção presidencial que a gente precisa ver como vai ser, né? Porque pode chegar ali na caneta da sanção e mudar alguma coisa, ser vetado algum tipo de artigo também. Entendi. Então é um outro filtro final ali de que a gente vai precisar analisar. Entendi. Nessa pesquisa que vocês fizeram, essa reportagem que vocês participaram, você falou que apenas 15%, assim, vocês estimaram que a Rendes estimou que apenas 15% das bets vão sobreviver. E particularmente, eu achei esse número muito, muito sensato, porque quando a gente para pra pensar na vinda pro Brasil, a gente sabe que vai ser um enforca-gato para conseguir essa taxa de entrada. E qual que você acha que é o papel das operações societárias ali? Que você enxerga que essa parte do M&A pode... Eu acho que esse número diminuiu, porque durante esse tempo mais bets foram criadas. Então, quando a gente fez a pesquisa, nós tínhamos mapeado 650 empresas de apostas eletrônicas no Brasil. Hoje o número já falam, né, Guilherme, superior a 1.000. Tem gente que fala isso. Quando a gente fez a pesquisa, a gente notou que 15% dessa base dos 650 te faturavam mais que 50 milhões. Que, dadas as margens que a gente entende que esse negócio tem, seria o necessário para conseguir aderir a essa legalização, essa regulação do setor. Então, esse foi o contexto da análise da pesquisa que saiu lá no jornal. E até aí que a gente se conheceu, né? Foi a partir daí que a gente se Exatamente. conheceu. Então, é um mercado não tradicional, que a gente nunca imaginou que a gente ia atuar, mas que foi uma leitura. Quando a gente viu um novo governo assumindo com a estratégia de ampliar a arrecadação em um setor que estava chovendo dinheiro, né, vamos falar assim, estava realmente faturando demais, a gente achou que era questão de tempo que essa regulação viesse, e uma vez que o setor tivesse regulado, vários investidores iam passar a jogar nesse nicho de mercado, né? Então foi acertado, agora está em vias de ser regulado e as transações já estão começando a aparecer.
Tem muita coisa que já está combinada, vamos falar assim, por trás das cortinas, aguardando a legalização para serem anunciadas, né? Então, semana passada a gente estava falando de um cliente novo, inclusive, nessa área. Tem boas companhias dentro desse nicho de mercado. Acho que essa regulação, muito melhor do que um ambiente que você não tem regra, é um ambiente onde você consegue, né? Prever e trazer Consegue investimento. mensurar, entendeu? Exatamente. Mas por outro lado, enxergo que, assim, primeiro precisa ter a regulamentação, mas ela acaba travando a entrada de novos players, né? É verdade. Então, quando você fala de uma licença de 30 milhões para 5 anos, você precisa entender primeiro se as empresas conseguem ter o retorno financeiro em 5 anos, né, com esse investimento, não só dos 30 de taxa, mas de toda a operação dela. Então, você precisa fazer uma análise financeira a respeito de, vou pôr 30 de licença, mas eu tenho toda uma operação. Quanto eu rodo em 5 anos? Sim. Quanto eu vou ter de receita? Quanto de marketing? Então, assim, é uma conta que, a meu ver, é para os grandes, né, chegarem aqui e operarem. Quando você trata de plataformas menores, ali pequena, média, ali no início, pode ser que você tenha uma coisa ou outra, mas o que eu estou vendo de movimento é que há plataformas migrando para as esferas estaduais. Ou seja, as esferas estaduais têm regulamento próprio, tá? Tem regulamentação própria, na verdade, de que você pode explorar dentro daquele estado. Por exemplo, o Paraná está vindo muito forte. O Pará, o Rio de Janeiro, muito forte. Minas Gerais, muito, muito pesado mesmo. Atraindo as apostas, esse mercado de bet, dentro de uma taxa de licença baixa, né? E uma tributação mais atrativa. E aí você está tendo um conflito com o governo federal por conta da legislação. Mas o que a gente pode talvez começar a enxergar de uma análise sobre isso tudo quem não conseguir uma licença federal, será que ela vai migrar para uma licença estadual, pelo menos para começar a operar, fazer caixa e depois migrar para uma federal? Né? É um modelo de negócio, essa operação estadual, que ainda é um pouco difícil de assimilar, na minha opinião. Porque eu entendo que a venda teria que ser concentrada no estado, mas você está vendendo online. Exatamente. Então, como é que o controle disso, como até é que da tecnologia, né? Isso é possível? É um VPN? O que acontece? Né? Mas assim, eu concordo com a tua análise que esse mercado vai ficar um pouco mais restrito a companhias mais capitalizadas. É isso. Por outro lado, você também, ao concentrar o mercado, você vai gerar mais faturamento para menos empresa. Então, você vai crescer a base, né? O faturamento das companhias remanescentes. E na nossa análise, quando a gente coloca num modelo financeiro, e a gente fez isso daí, considerando as margens que hoje o mercado bet tem nas áreas de negócio de cassino e apostas online, então vai depender da legalização desses dois negócios, desses dois nichos também, a gente acha que para de pé. Mesmo com essa taxa, mesmo com esse imposto. Nesse prazo de 5 anos. Fica mais restrito, assim. Restrito do que é hoje, né? Que hoje em dia é do jeito que tá, né? Mas a gente acha que para de pé, sim. Continua sendo um bom mercado. Legal. Mas agora é jogo de gente grande, entendeu? É isso. Então... E aí a própria tributação, né? Quando a gente fala tributação, não para por aí. Então, ou seja, é a tributação que o governo federal espera arrecadar, mas vai ter tributação normal sobre isso tudo depois. Perfeito. Vai dar, a Então, tributação de renda continua. Exatamente. Tributação de renda normal. Então, 18% sobre GGR, ou 18, ou 12, ou 15, sei lá, enfim. Todo mundo aqui, 12. Mais a tributação normal. Então, isso pode ir para 30, 30 e poucos %. E aí, o que a gente ouve ali dentro, né, de discussão política hoje você não tem nada. Então, assim... Hoje você tem zero. Você tem zero. Então, melhor 30 e você poder operar e arrecadar do que você não ter. Você ficar na ilegalidade. Né? Porque tem outros países que têm uma tributação maior, como alguns estados ali dentro dos Estados Unidos, outros países. Mas também você tem outros países que têm um incentivo enorme, como Curaçao, como Malta. Eu vi hoje o Vietnã, que está apoiando. Tem alguns que tem maior que a nossa. Tem alguns estados nos Estados Unidos. Europa. Alguns estados têm 40, 40 e pouco, 50%, dependendo do local. Nova York é um estado que tem uma taxa bem alta. Mas tem Curaçao, que a taxa é mínima, 2%. Então, assim, falar 2% de tributação. Nada, né? Nada. É muito pouco, É né? muito Realmente. pouco. E uma taxa de licença anual ali que você lida $25 mil, $30 mil mais ou menos para você operar.
É baixo. É muito baixo. Dólares não, euros, desculpa. É Euros, porque muito baixo, que é Curaçao faz parte da... holandês? Como é que é? É isso, né? É holandês, Euros, né? Bom, acho que... Realmente.